entrevista de Bolsonaro hoje no Jornal Nacional da Rede Globo. Eu quero te ouvir sobre o impacto, né? Qual o impacto que você acredita que essa entrevista pode ter? Lembrando que em 2018 foi essa entrevista que, de certa forma, consolidou a fake news do kit gay, né? Então, assim, existiu um balanço ali na época que essa entrevista se tornou bastante positiva para o candidato Bolsonaro na época. E o que pode acontecer agora? Você acredita que Bolsonaro pode se aproveitar dessa entrevista da mesma forma? Que os âncoras, qual será a abordagem ali dos âncoras em relação a essa entrevista? Conta pra gente. Não, sem dúvida, sim. Se a gente for também, mais uma vez, fazendo uma análise histórica, a gente olhando a última eleição, certamente muitos aqui lembram, dos nossos telespectadores, lembram de como é que foi o tom da entrevista do William Bonner na bancada do Jornal Nacional. Foi um tom extremamente inquisidor, né, com a ideia é que a TV Globo, naquele momento, queria passar uma imagem de isonomia e tratamento igual para todo mundo, e que, de certa forma, por conta disso, ele precisava bater pesado em todo mundo. Ok. Acho que esse tom, e eu me lembro que na época houve muita crítica em relação a isso, acho que talvez esse tom caia um pouco, não seja assim tão inquisidor como foi, mas eles vão continuar tocando em questões que de certa forma, gerem polêmica. Afinal de contas, o Jornal Nacional é um jornal que trabalha com audiência, e o que dá audiência é justamente isso. Ou seja, tanto que ficou famoso, olha como o Bonner tocava nas feridas dos candidatos, né? Então, assim, essa imagem pode dar um ibope, ok, tá. Então, eu acho que o tom, porém, vai cair um pouco. Agora, falando especificamente do Bolsonaro, Thalita, olha, eu confesso para você, e acho que todo mundo deve estar nessa mesma pegada, inclusive aqueles que estão ao lado dele, ali, a tropa de choque do Bolsonaro, os publicitários, né, o pessoal da campanha, porque o Bolsonaro é uma incógnita. Certamente ele está sendo treinado? Sim, obviamente que sim, todos estão, né? E o Bolsonaro talvez até mais ainda. O Bolsonaro, mais do que treinado, está sendo domesticado, né? O pessoal da campanha deve estar tentando domesticá-lo. E obviamente, quais são os riscos aí do Bolsonaro? Você falou muito bem a questão do kit gay na última entrevista do Jornal Nacional. Qual é o antídoto, vamos dizer assim, para a questão do kit gay? São os 4 anos de governo Bolsonaro em que, seja a sociedade, seja o TSE, e aí com o Alexandre Moraes, o Xandão, seja a própria mídia, seja o próprio TV Globo, está todo mundo, de certa forma, já sabendo, tendo uma noção do que ele é capaz de fazer. Naquela época, ele era o outsider, enfim, kamikaze, não tinha nada a perder. Então, hoje não. Hoje os cálculos, os riscos de Bolsonaro, que diferente de 4 anos atrás, não precisaria ser aquele risco calculado, não, ele pagava para ver, hoje ele não vai pagar para ver. Naquela época, Bolsonaro certamente foi para a bancada do Jornal Nacional sem nenhuma orientação, porque ele sequer tinha ali um grupo organizado, tinha um filho, né, o Carluxo, enfim. Hoje não, hoje a coisa está mais profissional, então certamente tem um centrão por trás dele, que não vai deixar ele ir além do que ele queira ir. Enfim, há uma mudança completa daquele Bolsonaro, esqueça aquele Bolsonaro de 4 anos atrás. Hoje é um político, obviamente, muito mais polido, né? Polido de maneira artificial, mas polido, tá? Então, assim, o que é que eu imagino, por exemplo, que o Bolsonaro vai usar a favor dele? Primeiro, a questão do Auxílio Brasil, questões sociais, ele vai tocar muito forte nisso, né? Porque eles não têm muito o que apresentar. Ou seja, um governo que tem 5 ministros da saúde, 5 ministros da educação, tem o quê para apresentar? Quando a gente parte da premissa de que saúde, educação e segurança são as coisas básicas que, de certa forma, movem o eleitor. Segundo, além disso, outra coisa que move o eleitor, a questão econômica. Você tem uma inflação de 2 dígitos, você tem preços nas alturas, enfim, são questões que, de certa forma, o Bolsonaro não tem como apresentar, para fazer contrapontos às possíveis perguntas do jornal, da bancada. Então, ele vai tentar puxar. Agora, o que eu sempre entendo como o Bolsonaro funciona é o seguinte: a estratégia de Bolsonaro é não responder aquilo que foi perguntado. Ele nunca responde diretamente o que foi perguntado. Ele vai buscar outras linhas tortas para tentar resolver, né, e responder. E segundo, que é a estratégia típica do bolsonarismo, e que o Bolsonaro, como seu representante maior, vai usar certamente. Eles refutam números, eles refutam dados com a maior tranquilidade, com a maior cara de pau.
né? E é isso que ele vai fazer. Por quê? Porque naquele momento em que ele terminar ali a bancada, refutando dados, negando, a coisa do negacionismo, ele vai negar muita coisa, coisas que possivelmente a bancada vai se preparar para perguntar, apresentar número, apresentar dados, ele vai negar, e vai negar justamente por quê? Porque ele sabe que terminado a entrevista, os seus seguidores vão fazer o trabalho pesado nas redes sociais, né? De pinçar trechos, de fazer contrapontos, porque é assim que funciona o bolsonarismo. Então ele não tem escrúpulo nenhum em negar, porque ele sabe que naquele momento aquilo pode não estar funcionando muito bem, mas ele vai repercutir depois. Trabalha no pós-entrevista e não no durante a entrevista. Então, assim, eu acho que ele vai trazer, sim, vai fugir, aí se você pensar, vai fugir da questão das urnas? Acho que vai. Sim. Até porque ele deu uma entrevista ontem, né, antes de ontem, falando que iria respeitar o resultado, né, da eleição. Porém, veja como é que é a cabeça do Bolsonaro. Ele fala que vai respeitar o resultado da eleição, porém ele conclui a fala dizendo o seguinte: a nossa democracia e a nossa liberdade acima de tudo. Aí ele cria novamente o imbróglio mental. O que é a democracia e o que é a nossa democracia e a nossa liberdade? Ou seja, na nossa democracia, na nossa liberdade, ou seja, na democracia bolsonarista, na liberdade bolsonarista, cabe respeito às urnas, realmente? Né? Você vê que é aquela coisa, ele morde e assopra e deixa a gente no ar. Então, sem dúvida, vai ser uma entrevista que tem tudo para ser extremamente interessante, obviamente, pela conjuntura, mas que é uma grande incógnita, ou pelo personagem que vai estar dando a entrevista. Sabe que eu li um pouquinho dos bastidores, né, de quem acompanha esse bastidor de campanha, e daí, principalmente eu estava lendo a Thaís Oyama no UOL, né, e ela estava contando que a articulação da campanha de Bolsonaro, inclusive, criou uma estratégia para que ele compareça a essa entrevista, mas ele não quis ouvir a estratégia da campanha. Então, ficaram encarregados os filhos dele, principalmente Ciro Nogueira, que é um ministro ali bem próximo dele, de tentar soprar para ele algum guia para ele ter nessa entrevista. E que há um desejo muito grande de Bolsonaro em atingir as classes C e D, furar a bolha, né? Realmente não falar muito com a bolha. E daí, nesse sentido, de fato, esse entendimento que você coloca, que é muito capaz dele citar essas medidas econômicas do governo, principalmente esses últimos pacotes, né, da PEC Kamikaze, e não forçar muito a barra em relação aos discursos golpistas, porque daí ele vai estar falando somente com uma mesma base, que ele já se comunica, né? Seja por redes sociais, seja nos discursos que ele faz. Então, eu estou bastante curiosa também para saber como que vai ser essa entrevista, o que ele vai dizer e qual vai ser a abordagem dele. Mas também eu também estou nessa expectativa de que talvez ele não radicalize demais nessa entrevista para poder atingir outros públicos, né? Vamos aguardar. É uma outra. Eduardo, diga. O nível de responsabilidade dele é muito, só para concluir assim, o nível de responsabilidade dele nessa entrevista de hoje é completamente diferente do nível de responsabilidade de 4 anos atrás. E ele sabe disso. Ou seja, tem muita coisa em jogo. Naquela época não tinha nada em jogo a não ser ele e os próprios filhos, né? Hoje tem muita coisa em jogo. Então, obviamente, por mais imprevisível que ele realmente seja, de certa forma, não acredito de que ele vai agir de maneira kamikaze ou irresponsável, não. Ou seja, os riscos vão ser razoavelmente calculados. E tem muito em jogo, inclusive a liberdade dele, né? A gente já tem comentado aqui que Bolsonaro, deixando de ser presidente da República, ele e os filhos correm grandes riscos de serem presos, né? E isso está na pauta dele, né? Que ele não quer ser preso, então